A real que a maioria dos profissionais de dados não querem admitir é que fazer engenharia ou análise de dados sozinha tem muito menos importância pro negócio do cliente do que a gente gostaria de admitir. E não, Luciano, eu não concordo com você. Calma, não distorce o que eu tô falando. Análise, ciência, engenharia de dados traz muito dinheiro pro cliente e, quando bem feita, é uma máquina de imprimir dinheiro. Mas vamos falar a real. A maioria do sucesso de um projeto na área de dados, ele vai depender muito mais do negócio do cliente do que da nossa plataforma, do que a engenharia em si. Se um cliente vai bem, o mérito é do cliente. Ele tem um produto bom, uma área de vendas boas, um suporte bom. E se o negócio do cliente vai mal, ele pode querer culpar o nosso dashboard, a nossa plataforma, mas a verdade é que o negócio do cliente talvez seja ruim. O produto dele é ruim, a área comercial dele não é boa. A real é que o negócio do cliente é muito mais importante, muito maior do que a área de dados, do que ele ter uma plataforma ou no Snowflake ou no Databricks. Um cliente não vai ter mais resultado ou menos resultado porque escolheu uma plataforma, uma tecnologia errada. Não me leve a mal. O nosso trabalho é muito importante, mas eu acho que nos últimos anos, nos últimos meses, a gente se escondeu atrás da stack, do Python, da SQL, do Databricks, da engenharia de dados, dos modelos de machine learning. E não me leve a mal, isso é muito importante, isso foi o que o mercado cobrou muito nos últimos anos. E só de você saber essas ferramentas nos últimos anos, a gente ganhava muito dinheiro. E você sabe do que eu tô falando. Todo mundo aproveitou os últimos 4 anos aqui. Você estudava um pouco dessas ferramentas e ganhava salários bons, 5, 10, 15 mil reais. Pessoas com 2, 3 empregos. Quem aproveitou, aproveitou. Só que eu acho que, na minha visão, esse mercado acabou. Esse mercado não existe mais. Com todo o avanço de inteligência artificial, de cloud code, de anti-gravity, cada vez mais vão exigir outras habilidades do profissional de dados do que só saber código, do que só saber essas ferramentas. E talvez o que eu vá te falar, tire da sua zona de conforto, porque me tirou essa reflexão que eu falo para vocês, é a reflexão que eu fiz, que eu passo pro meu time, que eu passo pros meus clientes. Mas cada vez a área de dados vai precisar ter uma visão mais holística de negócio. A gente não vai poder se esconder ali atrás do Python, mas sem falar de negócio, sem falar de ponteiro. A gente não pode chegar pro nosso cliente e falar: precisamos implementar uma nova plataforma de dados e vai custar R$1 milhão. Muita gente não tem sucesso no avanço de iniciativas porque esse é o grande pitch e o cliente só escuta: meu Deus, vai ser mais um projeto de TI que eu vou ter um custo astronômico e sem resultado. A gente precisa hoje, como profissional de dados, que queiram crescer, que queiram aproveitar essa nova onda, é a gente se conscientizar de que no final o nosso cliente quer resultado de negócio, ele quer aumentar as vendas, diminuir custo, vencer dos seus concorrentes. E quem se conscientizar disso vai conseguir aproveitar toda essa oportunidade. Mais uma vez, não distorce o que eu tô falando. Recentemente a gente participou de um projeto de web scraping para uma das maiores empresas e marcas do mundo, onde a gente, através da engenharia de dados, coletava as informações de todas as lojas de varejo que vendia o produto dele, que vendia o produto do concorrente dele, e a gente, alinhado com o time de Key Account, fazia recomendações de quais lojas ele deveria procurar urgentemente para vender o nosso produto, quais áreas o nosso cliente ganhou espaço, quais áreas o concorrente ganhou espaço. A gente não se escondia atrás de uma pipeline, de um Databricks. A gente falava com o negócio, a gente dava decisões para o negócio. E como eu falei, projetos assim são uma máquina de imprimir dinheiro. E o que eu quero falar para vocês é que, na minha visão, me fala a sua, talvez eu esteja errado, mas é que a gente não pode mais se esconder atrás de stack, da gente falar só de DBT, da gente falar só de Python, da gente falar só de SQL. No meu ponto de vista, o bom profissional que vai aproveitar todos esses avanços de inteligência artificial, e não, nossa profissão não vai acabar. Eu nunca vendi tanto projeto quanto eu tenho vendido hoje, porque com o avanço da inteligência artificial, barateou implementar projetos. E quando barateia implementar projetos, pequenas e médias empresas, que são a maioria no Brasil, conseguem implementar um projeto desse. Mas ele não pode mais contratar um time de dados. Um analista, um engenheiro, um cientista, alguém que não fala com a outra área, alguém que não fala com o time de negócio, que precisa de um PO. Acabou isso. Desculpa eu te falar isso. Talvez você não tenha percebido isso. Mas muita gente já percebeu. E muita gente já está se posicionando assim, parando de se esconder atrás de stack e se posicionando no mercado como engenheiros que aumentam vendas, engenheiros que diminuem custos, engenheiros que melhoram a logística. E quem aproveitar isso vai voar em 2026. E o que eu quero falar para vocês é que, na minha visão, me fala a sua, talvez eu esteja errado, mas é que a gente não pode mais se esconder atrás de stack, da gente falar só de DBT, da gente falar só de Python, da gente falar só de SQL. No meu ponto de vista, o bom profissional que vai aproveitar todos esses avanços de inteligência artificial, e não, nossa profissão não vai acabar. Eu nunca vendi tanto projeto quanto eu tenho vendido hoje, porque com o avanço da inteligência artificial, barateou implementar projetos. E quando barateia implementar projetos, pequenas e médias empresas, que são a maioria no Brasil, conseguem implementar um projeto desse. Mas ele não pode mais contratar um time de dados, um analista, um engenheiro, um cientista, alguém que não fala com a outra área, alguém que não fala com o time de negócio, que precisa de um PO. Acabou
falou isso. Desculpa eu te falar isso, talvez você não tenha percebido isso, mas muita gente já percebeu. E muita gente já está se posicionando assim, parando de se esconder atrás de stack e se posicionando no mercado como engenheiros que aumentam vendas, engenheiros que diminuem custos, engenheiros que melhoram a logística. E quem aproveitar isso vai voar em 2026.